Todo esse trecho do livro de João até capítulo 1, até o versos 19, mas a iluminação está um pouco escassa e aqui a forma da gente ler é um pouco complicada, mas vamos lá. Capítulo 21 de João. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tibereades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disseram-lhe: Simão, Pedro, vou pescar-lhe. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E eles lhe disse: lançai a rede. E ele lhes disse: lançai a rede o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 12 covados. Levantando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacentai as minhas ovelhas. Assentem-se, tomem seus lugares. E esta palavra que Deus nos trouxe essa noite é uma palavra de arrependimento. Um homem ao qual Jesus decidiu se aparecer pela terceira vez depois de ressuscitado. Olhando-se para esse texto,
seus discípulos. Porque Pedro, não mais nem menos, ele foi sim escolhido para apacentar as suas ovelhas. Olhando para esse contexto, eu precisaria voltar no livro de Lucas, capítulo 1, versos 4, do 1 ao 4. Ali também há-se um cenário a qual Jesus já tinha preparado para Pedro, aonde ali tinha uma fogueira, onde Jesus, ao falar com Pedro, e disse a Pedro olhando para Jesus, e em uma situação a qual Jesus iria ser entregue para aquele sacrifício, Jesus iria ser morto. Mas ali Pedro, ao se encontrar com Jesus, disse: Senhor, eu também morreria por ti, morreria contigo. Mas Jesus, olhando o íntimo do homem, e fala: Pedro, eu ainda te digo que esta noite tu me negarás 3 vezes. Porque ao cantar do galo, para confirmar, tu vais me negar pela 3ª vez. E poderia se implicar ali no livro de Lucas, se o galo não tivesse confirmado, ele poderia ainda ter negado a primeira, a segunda, poderia amanhecer, chegar ao meio-dia. Mas se ele não negasse pela 3ª vez, o galo não cantaria. Porque nós de costumes, quem tem criação, sabe que às 3 horas da manhã o galo canta. E se nós estivermos no quintal e acender uma luz, o galo canta. Mas nesse dia, em qualquer lugar do mundo, o galo não iria cantar enquanto Pedro não negasse Jesus pela 3ª vez. E olhando bem esse contexto, meus queridos irmãos, voltando para onde esse contexto vai se encaixar, porque ali Jesus também, ao convocar Pedro, ele estava à beira-mar, e Pedro ali já seria convocado por Jesus. Mas à beira-mar de Tiberíades, voltando para o livro de João, capítulo 21, ali também Pedro, já paramos para observar que tem pessoas que incitam umas às outras e faz convites. E Pedro foi esse homem, a qual já tinha ansiedade por saber que Cristo já teria ressuscitado e pela 3ª vez ele iria aparecer. Mas Pedro não se conteve e esperava com que Jesus aparecia, mas não aparecia. Mas Pedro, um homem que, olhando para esse contexto, Pedro era um homem inquieto, um homem que não tinha tanta da paciência, mas ele se ousa a ir à praia, a pescar novamente, mas não na intenção de encontrar Jesus, mas para ocupar um pouco do seu tempo. Quantos de vocês têm ocupado o tempo de vocês com coisas por não acreditar que Jesus opera milagres? E aqui Jesus, nesse texto, ele tem feito grandes acontecimentos, porque aqui Pedro se convoca a ir a uma pesca, e aqui mais os seus irmãos que ali estavam se olhando: nós não temos nada para fazer, Pedro, nós vamos contigo. Ali estava João, ali tinha Natanael e tinha os demais que sempre fazia aquela turma que sempre estavam junto, porque ali Jesus já tinha dito que iria aparecer. Mas eles não tinham mais esperança a Jesus aparecer. Muitos de nós, muitas das vezes, estamos esquecidos, achando que Jesus não aparece em nossa vida, a qual nós também não convocamos a presença dele. Se nós pararmos para observarmos, nós convocamos a presença de tudo em nossa vida, menos a presença de Jesus. Mas aqui Pedro decidiu-se com seus irmãos que iriam pescar. E o incrível que acontece, que há uma pesca. E essa pesca, eles se dispõem a irem ao mar. E quando eles se deparam ao mar, sai da beira do mar, a uma distância de 200 covados, que dá ali aproximadamente uma distância de 3 castelão, a esse tamanho da beira-mar, aonde o barco estava. E ali acontece que Jesus aparece. Quantas das vezes Jesus tem aparecido em nossas vidas, em nossas portas, fazendo convite? Mas aqui era diferente, porque Jesus aqui já teria aparecido de maneira ressuscitado. E a distância que Jesus estava, eles não a conheceram, porque
Porque se você observar, Jesus só nos trata sempre com carinho. Ele diz: filhinhos, filhinhos, vocês têm de o que comer. Mas aqui Jesus, sempre atento com a resposta do que eles dariam. E eles dizem a uma tal distância: nada pegamos ainda, nada pescamos. E aqui eles se entristecem, mas de repente Jesus diz: lançai a rede à direita. E quando eles fazem isso, acontece o mais milagroso da história, porque um cenário parecido com esse estava lá em Lucas, capítulo 1 ao 4. A gente já vê que Jesus também tinha dito: Pedro, vocês estavam cansados, já tiraram as redes e voltaram à beira-mar, mas voltem ao mar e vão pescar, e lança a rede à direita. Mas voltando para o livro de Lucas, saindo do livro de Lucas, voltando para o livro de João, Jesus faz o mesmo acontecimento: lançai a rede à direita. E ali estavam eles lançando a rede à sua direita, e ali pescaram, o texto diz, 153 grandes peixes. Incrível que a gente possa estar olhando a numerologia, porque Jesus, ele não se preocupa com números, Jesus não se preocupa com quantidade, Jesus não se preocupa com tanta qualidade, porque Jesus, ele é a qualidade. Jesus, ele faz a multidão. Não é nós que criamos multidões. Mas quando se deparam a pescar aqueles peixes, um dos seus discípulos, a qual Jesus tinha tanto carinho, olhava para Pedro, olhava para os que estavam no barco, mas incrível que ele só olha para Pedro e diz: Pedro, é Jesus, Pedro. E quando aquele discípulo que tinha carinho por Jesus consegue entender que ao lado da praia estava Jesus, ele olha para Pedro e diz: Pedro, é Jesus. E Pedro olha atentamente, e Pedro diz no texto que ele cingiu-se, ele estava ali com uma tanga, e ele se vestia, porque para ir de encontro ao mestre precisaria se vestir. E nesse contexto olhamos que ele se joga do barco e vai nadando ao encontro de Jesus. E ao chegar até ali, observamos no texto que o barco vem atrás, mas Pedro parece ser mais rápido em chegar até Jesus. E quando Pedro se depara a chegar à praia, Jesus já tem um cenário. Jesus já tem um cenário pronto. E esse cenário ao qual Jesus aprontou para que eles se aproximassem, Pedro sai, em seguida o barco chega com grandes peixes, e Jesus olha para Pedro e os discípulos e diz: trazei os peixes para cá. Só que quando Jesus diz trazei peixe para cá, ali Jesus já tinha peixe assado, ali já tinha pão. Jesus não estava obviamente pedindo a eles para que trouxesse o que comer, mas Jesus queria dizer que ele é o pão da vida, que Jesus, ele é o nosso Salvador, que Jesus, ele é aquele que foi glorificado. Jesus em nossas vidas, ele tem resgatado pessoas a quais não eram para estar aqui, mas o que Jesus faz comigo, fez contigo e pode fazer com que estão aqui as aproximações ouvindo esta mensagem. Jesus pode te salvar, Jesus pode te curar, Jesus pode te tirar do lamaçal, Jesus pode ressuscitar. Jesus deu vida aos mortos, porque Jesus não é simplesmente uma emblemática, Jesus não é um conto de fadas, Jesus não é uma história que está em livros. Jesus, ele é real, ele não é surreal, ele é real. Jesus, ele não está aqui para criar emblemas, Jesus não vem aqui criar placas, mas Jesus veio aqui mostrar que o mesmo cenário a qual Pedro estava negando Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor. Jesus mostra que o mesmo cenário ao qual você estava, decadente, caído, entristecido, decepcionado, negado, é um cenário ao qual ali tinha fogueira, onde Pedro negara Jesus. Mas o incrível é que Jesus também forma uma fogueira para mostrar que é um emblema, uma lembrança, para trazer para que Pedro olhasse e visse que ali estava um local a qual
eles se decepcionaram pela própria pessoa, mas Jesus já vem ali confortando o seu coração. E olhando para esta cena, Jesus chama eles para de comer. E quando eles deparam, Jesus já está distribuindo entre eles peixe assado, pão. Enquanto eles traziam peixe, não daria tempo talvez Jesus ainda preparar esse peixe para comer, mas já tinha peixe frito para que eles pudessem comer. E olhando para esta cena,